Como a fé em Deus pode te tornar mentalmente mais forte? Se há algo que constantemente coloca nossa vida à prova, é a adversidade. Todos, sem exceção, enfrentamos momentos sombrios, perdas dolorosas, traições inesperadas, fracassos que nos quebraram por dentro, incertezas que nos tiraram o sono. E no meio de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: como sigo em frente? Alguns buscam respostas na motivação, na autoajuda, na psicologia, e isso está bem. Mas há algo mais profundo, algo que não apenas te dá forças para continuar, mas que te transforma por dentro: a fé em Deus. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus existe, não é só frequentar uma igreja ou ler a Bíblia ocasionalmente. A fé é uma convicção tão firme, tão enraizada, que muda sua forma de pensar, de sentir, de viver. É o que te permite caminhar em meio às tempestades sem perder a paz. É o que te faz confiar mesmo quando tudo parece perdido. Jesus disse claramente em João 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse talvez, não disse alguns enfrentarão. Ele disse tereis, mas também disse confiem. E aí está a chave. Hoje quero te mostrar como a fé pode te tornar mentalmente inabalável. Porque sim, a fé é espiritual, mas também é uma fortaleza mental, uma forma de viver que te torna resistente às provações, ao medo, à ansiedade. Ao longo deste texto, você vai descobrir como a fé transforma sua mente, como ela te ajuda a vencer a ansiedade e o medo, e por que aqueles que verdadeiramente têm fé nunca desistem. Porque a fé não é para os fracos, é para os valentes, para os que creem mesmo sem ver, para os que seguem caminhando mesmo quando o caminho está escuro. Fique até o final, porque o que você está prestes a ler pode mudar sua forma de ver a vida para sempre. As tempestades da vida. Todos, absolutamente todos, enfrentamos tempestades na vida. Não importa o quão inteligente você seja, o quão forte, o quão preparado, mais cedo ou mais tarde, você se deparará com algo que te supera. Uma perda inesperada, uma traição dolorosa, uma crise que te abala por dentro. E quando isso acontece, muitos desmoronam. Por quê? Porque sua fortaleza mental estava construída sobre coisas frágeis, coisas que não resistem ao vento. Jesus explicou isso com uma imagem poderosa em Mateus 7. Ele falou de dois homens, um sábio, outro tolo. O sábio construiu sua casa sobre a rocha, o tolo sobre a areia. Ambos enfrentaram tempestades, ambos receberam chuva, vento, golpes. Mas apenas uma casa ficou de pé, a que tinha um alicerce firme. Você percebe? Jesus não prometeu que não haveria tempestades. Ele não disse, se você crer em mim, nada de ruim te acontecerá. O que ele prometeu é que se você estiver alicerçado nele, não cairá. E esse é o problema de muitos. Eles constroem sua paz no dinheiro, sua identidade na aprovação dos outros, sua força nas circunstâncias. E quando essas coisas falham, porque sempre falham, tudo desaba. Mas quando sua fé está em Deus, quando sua confiança está ancorada na palavra dele, você pode perder tudo e ainda assim permanecer de pé. Você pode estar no meio da dor e ainda ter paz. Não porque você é forte, mas porque Ele está com você. Quer um exemplo real? Olhe a história de Jó. Ele perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, e mesmo assim, em seu pior momento, foi capaz de dizer, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você imagina ter uma fé assim? Muitos dizem que têm fé, mas sua fé só funciona quando tudo vai bem. Quando vem a prova, começam a duvidar, a reclamar, a se afastar. Sabe por quê? Porque nunca construíram sua vida sobre a rocha. Sua fé era emocional, superficial, dependente do que sentiam. A primeira chave para ter uma mente forte é esta: alicerça sua vida em Deus.
não nas suas emoções, não na opinião das pessoas, não no que você tem ou conquista, apenas nele. Porque quando sua base é firme, não importa o que aconteça fora de você, nada poderá te derrubar por dentro, transformando sua mente. Há pessoas que creem em Deus, oram, leem a Bíblia, vão à igreja, mas em sua mente vivem como se já estivessem derrotadas. Elas olham para a vida com medo, com dúvidas, com pensamentos como: e se eu não conseguir? E se tudo der errado? E se dessa vez Deus não me ajudar? Isso soa familiar, porque se sua mente está cheia de "e se", então sua fé não está funcionando como deveria. Veja o que diz Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não diz que Deus vai mudar sua vida sem que você faça nada. Diz que a mudança começa na sua forma de pensar. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, é aprender a pensar como alguém que confia plenamente nele. E aqui está o problema. Muitos cristãos têm fé, mas ainda pensam como escravos. Lembra do povo de Israel? Deus os tirou do Egito com milagres. Eles viram o mar se abrir. Comeram maná do céu. Caminharam com uma nuvem de glória, guiando-os. Mas quando vieram os problemas, começaram a dizer: melhor voltarmos ao Egito. Queriam voltar para a escravidão. E isso reflete muitos hoje. Deus já os libertou, já os curou, já mostrou sua fidelidade. Mas quando surge uma nova dificuldade, a mente deles volta ao medo, ao não posso, ao isso é impossível. Porque não renovaram sua mente. Deixe-me te dizer algo direto. Se você realmente quer uma mente forte, precisa parar de pensar como vítima e começar a pensar como filho de Deus. Davi não enfrentou Golias dizendo: espero que Deus me ajude. Não. Ele disse com segurança: o Deus que me livrou do leão e do urso também me livrará deste gigante. Isso é fé. Isso é mentalidade de vitória. A fé não é esperar para ver se Deus te apoia. É caminhar com a convicção de que Ele já está com você. Então, a segunda chave é esta: renove sua mente. Pare de pensar como alguém derrotado. Comece a se ver como Deus te vê. Não importa o problema que você enfrente. O Deus que venceu a morte está ao seu lado. E quando você pensa assim, não há espaço para a derrota. Vencendo o medo. Esse inimigo silencioso que paralisa, que rouba sonhos, que sussurra mentiras na escuridão. Todos nós já o sentimos. E se formos honestos, não importa quanta fé digamos ter, sempre haverá momentos que nos farão tremer. Mas aqui está a diferença. Sentir medo não é o problema. Deixar o medo te controlar, isso sim é. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de avançar porque sua mente disse: você não pode? Quantas portas você deixou fechadas porque a ansiedade falou mais alto que sua fé? E aqui entra a verdade mais poderosa. A fé não significa que o medo desaparece, significa que o medo já não manda. 2 Timóteo 1 deixa isso claro. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Viu? O medo não vem de Deus. O que vem dele é poder, é força, é equilíbrio. E quando você caminha com fé, esse poder desperta dentro de você. Olhe para Pedro. Jesus o chamou para caminhar sobre as águas. E enquanto Pedro mantinha seu olhar em Jesus, tudo estava bem. Mas quando olhou para as ondas, quando se focou na tempestade, começou a afundar. Isso é exatamente o que acontece conosco. Quando você olha para Deus, caminha firme. Mas quando se concentra nos problemas, no que pode dar errado, você afunda na ansiedade. E é aqui que uma mente forte se forma. Não é aquela que nunca sente medo, mas aquela que sabe para quem olhar quando o medo aparece. Na próxima vez que a ansiedade bater à sua porta, faça com que a fé seja quem responde. Fale com seu medo.
como Davi fazia nos Salmos. Alma minha, bendize ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lembre-se, Deus foi fiel antes, é fiel agora e será fiel sempre. Então a terceira chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: não deixe o medo governar sua vida. Encha-se de fé, mantenha seu olhar em Deus e continue caminhando, porque quando o medo vê alguém que caminha com Deus, ele foge, transformando a ansiedade em paz. A ansiedade, essa tempestade silenciosa que agita a mente quando tudo lá fora aparece estar calmo. Essa pressão invisível que não te deixa dormir, que aperta o peito, que sussurra, e se tudo der errado? Mas escute com atenção. A fé não elimina automaticamente a ansiedade. Ela a transforma. E como faz isso? Não é mágica, não é negar o que você sente. É uma decisão diária, uma disciplina interior, uma batalha silenciosa que se vence de dentro. Veja o que diz Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você notou algo? Não diz que os problemas vão desaparecer. Não promete que tudo será fácil. O que promete é paz. Uma paz que guarda. Uma paz que protege sua mente e seu coração como uma muralha sagrada. A ansiedade nasce quando você foca mais nos problemas do que na presença de Deus. É olhar para o futuro com medo, em vez de lembrar o que Deus já fez no seu passado. E se Ele fez uma vez, Ele fará de novo. Lembre-se disso. A paz não vem quando tudo está bem. A paz vem quando você sabe que Deus está no controle, mesmo que tudo pareça estar errado. Você lembra dos discípulos na barca? A tempestade rugia, as ondas batiam, o vento era feroz. Eles entraram em pânico. E Jesus dormia tranquilo, em paz. Sabe por quê? Porque enquanto todos olhavam a tempestade, ele confiava no Pai. Essa é a diferença. Muitos têm a mentalidade dos discípulos. Gritam, se desesperam, entram em crise. Mas uma mente forte tem a mentalidade de Jesus. Quando vier a ansiedade, porque ela virá, faça isso. Não lute com seus pensamentos. Treine sua alma para lembrar. Fale a verdade. Declare fé. Respire fundo e foque em Deus. A ansiedade perde poder quando você escolhe confiar. E pouco a pouco, essa tempestade mental se acalma. Então, a quarta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a trocar a ansiedade por paz. Não porque a vida é perfeita, mas porque seu Deus já tem tudo sob controle. Resiliência, levantando-se na fé. Há momentos em que a vida simplesmente te golpeia, sem avisar, sem pedir permissão, sem te dar tempo para respirar. E quando isso acontece, há algo dentro de você que grita: não aguento mais. Você já passou por isso? Você orou, acreditou, fez tudo certo e mesmo assim, tudo desmorona. É exatamente aí, nesse momento, que sua fé é colocada à prova. Porque qualquer um pode ter fé quando tudo vai bem. Quando há saúde, quando há provisão, quando os sonhos parecem próximos. Mas a verdadeira fé se revela quando tudo desaba. Olhe a história de José, um jovem com um sonho dado por Deus. Mas antes de vê-lo cumprido, passou por traição, escravidão e prisão. Não por fazer algo errado, mas por ser fiel. Se alguém tinha motivos para desistir, era ele. Mas ele não desistiu. Continuou acreditando, continuou confiando. E Deus o levantou exatamente no tempo perfeito. Isso é resiliência, não é negar a dor. É não deixar a dor te destruir. É se levantar uma e outra vez, mesmo sem forças. É decidir que sua história não termina no vale.
Tiago 1 diz claramente: tende por motivo de grande gozo quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Gozo. Na prova? Sim. Porque cada prova é uma oportunidade, um ginásio para sua fé, uma forja para seu caráter. Pense nisso. Um atleta não se torna forte sem resistência. Um soldado não se torna valente sem batalha. Um cristão não se torna firme sem luta. Muitos querem uma fé forte, mas sem passar pelo processo que a fortalece. Querem subir a montanha, mas sem enfrentar o vento. Mas Deus não forma guerreiros na comodidade, Ele os forja no fogo. Então, se hoje você está no meio de uma batalha, não pergunte, por que comigo? Pergunte, o que Deus quer me ensinar aqui? Cada lágrima pode se tornar força, cada queda pode ser um degrau, cada tempestade pode abrir caminho para um nível mais alto. Por isso, a quinta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a ver as provas como oportunidades, não como condenações, como sementes de crescimento, não como o fim da sua história. Deus não terminou com você. Continue acreditando, continue avançando, continue de pé, porque a resiliência não é não cair, é se levantar com fé cada vez que você cai. Decisões guiadas pela fé. Às vezes tomamos decisões em segundos que marcam nossa vida por anos. Um impulso, uma emoção forte, uma pressão do momento. E sem perceber, escolhemos caminhos que nos afastam do que Deus tinha para nós. Vivemos em uma cultura de reação. Reagimos à raiva, ao medo, à tristeza, à pressão. E depois, nos perguntamos por que tudo deu errado. Mas quando você vive pela fé, algo muda dentro de você. A fé te ensina a pensar antes de agir, a não se mover pelo que sente, mas pelo que crê, a não tomar decisões a partir da dor, mas a partir da direção divina. Porque nossas emoções são reais, sim, mas nem sempre são verdadeiras. Hoje você pode estar motivado, amanhã afundado na dúvida. Hoje você pode amar com loucura, amanhã se sentir ferido, vazio, confuso. Por isso, Deus não te chama a viver pelas emoções, Ele te chama a viver pela fé. 2 Coríntios 5 diz assim: porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Não se trata do que você vê, nem do que você sente. Se trata do que Deus disse. Olhe para Moisés. Quando Deus o chamou, ele disse: não posso, sou lento para falar, tenho medo. Mas obedeceu pela fé, não pelo que sentia, e libertou todo um povo. Olhe para Davi. Ele poderia ter se paralisado pela insegurança diante de Golias, mas escolheu se mover pela fé e venceu o gigante que todos temiam. Percebe o padrão? Os grandes homens de Deus não foram guiados por emoções, foram guiados por convicções. E é disso que você precisa hoje. Uma fé que filtre suas decisões. Uma fé que te ensine a esperar, a pensar, a orar antes de agir. Porque quando você decide com fé, já não vive reagindo, já não toma atalhos emocionais, já não precisa impressionar ninguém. Você decide com propósito, com sabedoria, com paz. Provérbios 3 diz com força: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Viu? Não se trata de seguir seu coração, se trata de seguir a Deus. Por isso, a sexta chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a decidir com fé, não com emoções passageiras. Consulte a Deus antes de se mover e confie que Ele te mostrará o caminho certo. Quando você faz isso, já não decide a partir do medo, decide a partir da certeza. Já não escolhe a partir da ferida, escolhe a partir da cura. Já não vive em reação, vive em direção. E isso muda tudo. Paciência, confiando no tempo de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo é rápido.
Comida rápida, mensagens instantâneas, respostas imediatas e sem perceber. Começamos a esperar que Deus haja da mesma forma. Oramos hoje e queremos a resposta amanhã. Mas a fé não funciona assim. A fé não é um botão mágico, é uma confiança silenciosa, que espera mesmo quando não entende. A verdadeira fé exige paciência, uma paciência que não se baseia no relógio, mas na confiança. Eclesiastes 3 diz com sabedoria antiga: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não diz quando você quiser. Não diz no seu ritmo, diz seu tempo. E é aqui que muitos se desesperam. Porque quando a resposta demora, acham que Deus se esqueceu. Quando o milagre não chega, pensam que sua fé não funcionou. Mas o que não veem é que Deus está agindo, mesmo no silêncio. Pense em Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Sabe quanto ele esperou? 25 anos. Um quarto de século. Hoje, se não vemos mudanças em 2 semanas, já queremos desistir. Mas Abraão continuou acreditando, e sua fé foi contada como justiça. Porque a fé não se prova na velocidade das respostas, ela se prova na profundidade da sua espera. E aqui está a verdade: o que se constrói com paciência permanece com propósito, mas o que você toma à força acaba se quebrando. Olhe para Saul. Deus lhe disse para esperar por Samuel antes da batalha. Mas ele se impacientou, sentiu pressão e tomou uma decisão precipitada, que lhe custou seu reinado. Muitos hoje fazem o mesmo. Deus diz: espere, mas o medo grita: haja agora. E tomamos decisões que parecem urgentes, mas não são sábias. Por isso, se você quer ser mentalmente forte, precisa aprender algo vital. O tempo de Deus é perfeito, e mesmo que você não entenda, ele sempre chega na hora certa. Isaías 40 afirma com poder: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Notou isso? Os que esperam não se desgastam, não se esgotam, não se perdem, porque Deus renova suas forças na espera. Então, a 7ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: confie no tempo de Deus. Não se desespere, não tome atalhos, não se precipite, porque quando você espera com fé, não está perdendo tempo, está ganhando direção, está amadurecendo a alma, está alinhando seu coração ao de Deus, e quando chegar o tempo dele, será muito melhor do que qualquer plano que você teria forçado. Identidade em Deus. Vivemos em uma era de aparências, curtidas, comentários, validação externa. Muitos passam a vida tentando agradar, tentando se encaixar, tentando ser aceitos por pessoas que nem conhecem seu coração. E quando essa aprovação não vem, eles desmoronam, duvidam de si mesmos, perdem o rumo. Sabe por quê? Porque sua identidade está construída sobre areia, sobre a opinião dos outros e não sobre o que Deus diz sobre eles. Mas quando você tem fé, tudo muda. A fé te lembra quem você realmente é, não o que o mundo diz, não o que seus erros sussurram, mas o que Deus já declarou. Gálatas 1:10 deixa isso claro. Acaso busco agora o favor dos homens ou o de Deus? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo entendia algo que muitos ainda não descobriram. Você não pode viver para agradar a todos e, ao mesmo tempo, viver para agradar a Deus. Se seu valor depende de aplausos, você desmoronará com as críticas. Se sua identidade depende da aprovação, você será prisioneiro de cada rejeição. Mas quando sua fé está ancorada em Deus, você entende algo libertador. Não precisa provar nada a ninguém, porque você já é amado, já é aceito, já foi chamado pelo nome, por aquele que te criou. Olhe para Jesus.
Ele sabia quem era, e porque conhecia sua identidade, não se abalava quando o rejeitavam. Não mudava sua mensagem para agradar as multidões. Não desmoronava diante das críticas. Sua paz vinha do Pai, não do público. E essa é a fé que você precisa. Uma fé que te dê segurança, que te faça firme, que te liberte da necessidade de se encaixar. Porque quando você entende quem você é em Deus, as opiniões já não te definem, as críticas já não te esmagam, os elogios já não te inflamam. Você simplesmente segue seu propósito. Efésios diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que seu valor não vem do seu desempenho, vem do seu design. Deus não te criou para agradar multidões, te criou para cumprir um chamado 100ly. Por isso, a 8ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: pare de viver para a aprovação dos outros e comece a viver a partir da identidade que Deus te deu. Porque quando você faz isso, você experimenta uma liberdade profunda, a liberdade de caminhar sem máscaras, de falar com verdade, de decidir com firmeza, de ser quem você foi criado para ser, sem medo, sem vergonha, sem correntes. Valentia, avançando apesar do medo. Há algo que paralisa muitos: o medo de falhar, do desconhecido, da rejeição, de não ser suficiente. É um inimigo silencioso que impede sonhos, congela passos, rouba oportunidades. Por isso, anos passam e muitos permanecem no mesmo lugar, presos na sombra de seus próprios temores. Mas a fé é diferente. A fé não significa ausência de medo, mas coragem para seguir em frente apesar dele. Olhe para Josué, o líder que herdou a promessa de entrar na terra prometida. Um homem que, embora sentisse medo, recebeu um mandato claro de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Deus não prometeu que o caminho seria fácil. Não disse que não haveria obstáculos. Disse que estaria com ele, e essa promessa foi suficiente. A valentia não é a ausência de medo, é a decisão consciente de avançar confiando em Deus. Davi, quando enfrentou Golias, não se paralisou. Não viu um gigante invencível, mas um Deus poderoso ao seu lado. E isso fez toda a diferença. Quando você tem fé, o tamanho dos seus problemas se torna pequeno diante da grandeza do seu Deus. A verdadeira valentia não nasce da confiança em si mesmo, mas da certeza de que Deus vai à sua frente. Porque se você tentar enfrentar seus medos com sua própria força, ficará sem energia. Mas se caminhar com Deus, o medo perde seu poder. Isaías 41 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Não é apenas um versículo bonito, é uma realidade para quem crê. Então, a 9ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: decida ser valente. Não porque você não sente medo, mas porque confia que Deus está com você. Não espere o medo desaparecer para se mover. Dê o passo, mesmo que seu coração trema. Porque o medo se dissipa quando você age com fé. E quando você aprende a viver assim, descobre que a maioria das coisas que temia, na verdade, não eram tão grandes quanto pareciam. Paz que excede o entendimento. Sua fortaleza mental não é testada quando tudo vai bem, mas quando a vida se abala, quando parece que o mundo está desmoronando. É fácil ter paz quando não há problemas, quando tudo está sob controle, quando nada te preocupa. Mas o que acontece quando tudo se complica? Você ainda tem paz ou entra em pânico? Jesus disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo.
Jesus não prometeu ausência de problemas, prometeu paz no meio deles. Muitos pensam que a paz virá quando tudo melhorar, quando tiverem mais dinheiro, quando as circunstâncias forem perfeitas. Mas a paz de Deus não funciona assim. Se sua paz depende das circunstâncias, você nunca terá verdadeira paz, porque sempre haverá algo que pode dar errado. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Olhe a história de Daniel no fosso dos leões. Humanamente, qualquer um teria entrado em pânico, mas Daniel permaneceu tranquilo. Por quê? Porque sua confiança não estava na lógica humana, mas em Deus. Quando você tem fé, aprende a descansar em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o incontrolável, quando olhamos o futuro com medo, em vez de confiar no poder de Deus. Filipenses 4 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não diz que você não enfrentará problemas, mas que se entregar suas preocupações a Deus, Ele guardará seu coração e mente com sua paz. Uma paz que o mundo não pode entender. Uma paz que permanece quando todos ao seu redor estão preocupados. Uma paz que te permite dormir tranquilo quando outros estão cheios de ansiedade. Essa paz só vem com fé. Muitas pessoas buscam paz em coisas externas: dinheiro, estabilidade, relacionamentos, sucesso. Mas todas essas coisas podem mudar em um instante. A única paz que permanece é a que vem de Deus. Então, a 10ª chave para fortalecer sua mente com a fé é esta: aprenda a descansar em Deus e deixe que sua paz governe seu coração. Quando você faz isso, vive diferente. Não se altera por qualquer coisa. Não se preocupa com o que não pode controlar. Não permite que o estresse roube sua tranquilidade. Você simplesmente confia que Deus tem o controle e segue em frente.